Obrigado pelo convite, Ludmila. Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é William, eu sou graduando em Psicologia lá pela UFMG, eu sou membro do Laboratório de Avaliação e Intervenção na Saúde, o LAVES, e lá nesse laboratório nós temos uma equipe de pesquisa que estuda o perfeccionismo nas mais diversas faixas etárias. Nós temos pesquisas com adolescentes, com graduandos, pós-graduandos. Se vocês quiserem conhecer mais nosso trabalho depois também, tem eu vou deixar nosso site no final, as nossas redes sociais também. E eu sou membro da Associação de Terapias Cognitivas de Minas Gerais. Hoje a gente vai conversar então sobre como que o perfeccionismo impacta na nossa saúde mental. Nós temos definições, digamos, pessoais. É bem comum que os conceitos da psicologia sejam utilizados no dia a dia, né? Então, a gente pode ter conceitos sobre o que é o perfeccionismo, conceitos pessoais, sejam esses conceitos positivos ou negativos. Mas aqui a gente vai definir o termo melhor, bonitinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando pelo chat, né? Ou a gente conversa mais no final, tá bem? Antes de falar sobre o perfeccionismo em si, eu quero conversar com você sobre o período da adolescência, né? Que muitas das vezes a gente não para conversar ou para pensar de maneira reflexiva sobre o que é adolescência. Então, no geral, a gente passa por esse momento, pelos momentos do desenvolvimento, sem saber muito bem o que está acontecendo, sem saber quais processos que a gente está enfrentando. Então, eu não sei quantos adolescentes temos, mas vamos pensando enquanto eu estiver falando sobre quais dessas coisas vocês enfrentam, quais dessas coisas que vocês já vivenciaram ou que vocês vivenciam, tá? É bem comum que a gente escute no dia a dia, no cotidiano, que os adolescentes eles são cheios de energia, ou que são preguiçosos, que não querem nada com a vida, ou que são dramáticos, briguentos, são incompreensíveis, né? Ninguém entende os adolescentes, tá? Isso é o que a gente costuma escutar das outras pessoas, mas para a psicologia, a gente vai entender que a adolescência ela é um período, né, entre a infância e a idade adulta, de extrema importância, em que os adolescentes começam, né, a ter maior autonomia para fazer escolhas, começam a escolher o que vão vestir, o que vão comprar, ou quais são as preferências musicais. Então, tem-se um desenvolvimento de autonomia, começam a fazer mais escolhas, sem ter que consultar tanto os pais quando comparado com as crianças, né? Enfrentam mudanças sociais bastante importantes, então começam a se relacionar com outras pessoas que não só aquelas que estão na escola ou os familiares, começam a conhecer pessoas de outros ambientes, podem começar a namorar, têm os crushes, se envolvem em relacionamentos, passam por mudanças físicas muito importantes, a gente tem o período da puberdade, principalmente aqueles alunos que estão no terceiro ano, começam a fazer escolhas profissionais, né? Pensam com o que querem trabalhar, onde vão trabalhar. Alguns, inclusive, já podem estar no mercado de trabalho, já podem administrar uma parte do próprio dinheiro, né, com ou sem auxílio dos pais, e começam a pensar em algum curso superior. Qual faculdade fazer, como entrar para a faculdade, o que é o curso superior, né? E essas mudanças, esse período, ele demanda de muitas habilidades dos adolescentes. Por exemplo, a, os adolescentes precisam saber o que é o mercado de trabalho, o que é o curso superior, precisa saber como se relacionar com as outras pessoas, como estabelecer um relacionamento, e isso é bastante complexo. E se a gente não para pensar sobre ou entender de uma forma reflexiva o que são esses processos, né, eles podem se tornar ainda mais confusos e atrapalhar, tornar-se pesos bem grandes para o nosso desenvolvimento. E além disso, os adolescentes,
eles podem ser cobrados por diversas esferas da vida. A família cria algumas expectativas sobre vocês, sobre o que que vocês vão fazer, sobre o que vocês, ah, como que vai ser, melhor, esperam algum desempenho de vocês, e vocês também possuem algumas cobranças pessoais relacionadas à carreira profissional. Então, eu quero terminar o curso superior e já ganhar muito dinheiro, ou ter um emprego em que eu ganhe bastante, sem ter que trabalhar muito. Tem expectativas voltadas para relacionamentos, então já começam, por exemplo, a idealizar como que vai ser o relacionamento de vocês, o namoro. A escola ou outras esferas da vida possuem expectativas e estabelecem alguns padrões de desempenho para vocês, né? Então a gente entende que esse período da adolescência ele é marcado por muitas mudanças que definem grande parte da vida de vocês, e é marcada por diversos eventos estressores, né? Todas essas coisas que acontecem podem ser bastante estressores. Só que a gente entende, na psicologia, que nem todo mundo vivencia esses eventos da mesma forma, que cada pessoa tem características psicológicas individuais que, né, são particulares e que influenciam na forma que a gente se vê, da forma que a gente vê o mundo, na forma que a gente se coloca no mundo. Então, por exemplo, por mais que todo mundo esteja inserido na mesma escola, cada um tem uma vivência muito particular da escola. Alguns podem ver a escola como extremamente aversiva, podem ver a escola como extremamente agradável, né? Mesmo que todo mundo esteja no mesmo ambiente. Olha que interessante. E então a gente vai entender um pouco mais como que essas características psicológicas individuais elas são formadas, tá? Para a gente conversar do perfeccionismo. A gente entende que assim, cada indivíduo possui uma predisposição biológica, né? Por exemplo, a gente tem uma predisposição para altura, para nossa altura, para a cor dos olhos, cor do cabelo, uma predisposição para doenças, como por exemplo doenças cardíacas. E essa predisposição biológica, por exemplo, vou dar um exemplo de doenças cardíacas. Se eu tenho uma predisposição, se eu tenho familiares que tiveram com uma doença cardíaca, é bem possível que eu tenha uma predisposição biológica para desenvolver uma doença cardíaca também. Se eu vivo em um ambiente que é marcado por muito estresse, eu sou fumante, se eu não cuido da minha alimentação, não pratico atividades físicas, todas essas coisas associadas do ambiente é, aumentam a probabilidade, junto com a interação das nossas características biológicas, aumenta a probabilidade de eu desenvolver uma doença cardíaca. E o mesmo vale para algumas características psicológicas. Eu tenho uma predisposição biológica, e essa predisposição biológica vai interagindo com o ambiente, vai formando o nosso jeito de ser, né? A gente tem algumas características psicológicas que são mais estáveis, ou seja, elas não mudam muito ao longo da vida. E tem outras que são mais variadas e que vão mudando conforme a gente vai enfrentando as fases do desenvolvimento, tá? E aí, para a gente entender as características psicológicas, eu vou utilizar de uma metáfora, eu vou fazer a comparação com um óculos. É como se fosse assim. Ah, a nossa base biológica seria como a armação do óculos, né? A gente não muda, por exemplo, a armação do óculos. Ela é bastante rígida, nossa predisposição biológica, ela é o que é. Ah, e aí, interagindo com o ambiente, a gente coloca uma lente nesse óculos, né? Então, a depender do ambiente, eu vou colocar uma lente mais escura, a depender do ambiente, eu vou colocar uma lente mais clara, né, ou colorida. E essa lente é a forma que a gente passa a enxergar o mundo. Então, através dessa lente eu vou ver o mundo, vou me ver, e a forma como eu me vejo, como eu vejo o mundo, impacta nas nossas interações com esse mundo, né? Então, por exemplo, se eu uso uma lente que vê o mundo como mais perigoso, o mundo como mais imprevisível,
eu posso me afastar das relações, eu posso preferir ambientes em que não tem relações ou ambientes que são extremamente seguros, né? Então, eu posso evitar interagir com outras pessoas e, bem, cada pessoa vai desenvolver, então, uma lente, a depender da configuração dessas predisposições biológicas e com o ambiente que a pessoa está, né? E aí, uma das coisas que a gente tem visto é que o perfeccionismo é uma lente muito comum entre as pessoas, tá? E o perfeccionismo é entendido como uma característica da nossa personalidade, então uma característica que define bastante a forma que nós somos, tá? Como eu falei, cada um de nós tem uma definição sobre o que é o perfeccionismo, tá? Então, alguns talvez já tenham algumas definições que são positivas, outras negativas. Para a psicologia, a gente entende o perfeccionismo a partir de três pontos chaves importantíssimos, que são o estabelecimento de padrões de desempenho elevados, ou seja, eu quero alcançar 110%, eu quero alcançar o melhor desempenho possível ou os melhores lugares de sucesso possíveis. Ah, esses padrões de desempenho eles são acompanhados por avaliações muito críticas. Por exemplo, mesmo que eu tenha tirado uma nota boa ou uma nota suficiente para passar, é, eu não me esforcei o suficiente, ou mesmo que eu fui aprovado, eu sinto que fracassei, ou eu sou uma pessoa pior por não ter conseguido tal resultado, né? Tem uma avaliação muito crítica voltada para si ou voltado para as outras pessoas. Eu posso criticar muito o desempenho das outras pessoas ou criticar muito o meu próprio desempenho. E, por fim, uma busca constante por evitar falhas e erros. É muito comum que no perfeccionismo a gente veja pessoas que corrigem o próprio trabalho várias vezes ou que se engajam em comportamentos que são mais seguros, que evitem falhas e erros. Eu não quero cometer erro, então eu nem vou tentar, por exemplo, é, tentar um processo seletivo, ou nem vou tentar para tal faculdade, porque eu não quero cometer o erro ou ficar decepcionado de não passar, né? Então essas coisas são importantes. Mais para frente eu vou voltar um pouco nisso. Na psicologia, a gente entende que as pessoas possuem níveis diferentes do perfeccionismo. Ou seja, é como se muitas pessoas tivessem a lente do perfeccionismo, uma grande parte da população tem uma lente, digamos, perfeccionista, usam óculos como lente perfeccionista, mas nem todo mundo tem o mesmo nível. Tem pessoas que têm um nível alto, médio ou baixo dessa característica. Se, por exemplo, a gente pegar 100 alunos da escola, ou 100 pessoas da população brasileira, 100 pessoas de outras nacionalidades, a gente vai perceber que cerca de 15 pessoas possuem um nível baixo de perfeccionismo, cerca de 15 pessoas também possuem um nível alto de perfeccionismo e cerca de 70% possuem níveis médios de perfeccionismo. Se a gente coloca num gráfico de frequência, né, que vocês já devem ter visto na escola, vocês vão ver uma distribuição assim, ó, tá? Em que aqui seria o nível baixo, aqui o nível alto, aqui o nível médio, e a maior parte da população estaria aqui nesse nível médio, tá? Isso não quer dizer que a pessoa que está aqui nesse nível médio não possa vir a ser, por exemplo, uma pessoa que está aqui nesse nível alto. A gente entende que o perfeccionismo, as pessoas podem transitar entre nível médio, alto ou baixo. Mas se a pessoa, como é uma característica da personalidade, é comum que a pessoa tenda a permanecer em um desses lugares, né? Se tem um nível baixo, ela não vai, tipo, um dia tem um nível baixo, no outro dia tem um nível alto, né? A gente entende que tem uma estabilidade aí nessa nossa característica, tá bem? E ah, o perfeccionismo é bastante associado ao desempenho acadêmico, ao desempenho no trabalho, né? Mas as pessoas podem ser perfeccionistas em outros âmbitos da vida, não necessariamente só no trabalho. Então, eu posso ser perfeccionista na escola, em atividades domésticas,
relacionadas à limpeza, então pode se engajar muito em limpar as coisas excessivamente. Em relacionamentos, eu quero me relacionar, meu relacionamento não pode ter falhas, meu relacionamento tem que ser perfeito, voltado para o peso e para a forma corporal, para a imagem corporal, para a higiene pessoal, para a higiene de outros ambientes, voltados para esporte. Tem estudos muito legais da psicologia mostrando que alguns atletas, que a gente chama de atletas de alto rendimento, que são aqueles atletas olímpicos, por exemplo, né, podem ter um nível elevado de perfeccionismo, tá? A, a gente pode ter perfeccionistas voltados para a área da saúde, estética, lazer e outras áreas, outros âmbitos da vida. Então, as pessoas podem ser perfeccionistas em um ou mais domínios da vida, não necessariamente é só em um ou em todos, tá? E uma coisa que contribui muito, que tem contribuído muito para o perfeccionismo, é o uso de redes sociais. A gente tem algumas redes sociais que estabelecem padrões para as outras pessoas. Eu tenho que ter um corpo perfeito, ou eu tenho que tirar férias nos melhores lugares possíveis, né? Então, a gente entende que as redes sociais podem estar contribuindo para o aumento do nível de perfeccionismo. E o que os perfeccionistas podem enfrentar no dia a dia? Dificuldade de tomar decisões. Se eu não posso cometer erros, se eu não posso falhar, eu tenho que tomar a melhor decisão possível. E tomar a melhor decisão possível é muito complicado, né? Dificuldade, ó, podem tomar decisões impulsivas. Se eu, por exemplo, não quero me arriscar, não quero tentar alguma coisa nova, eu posso ficar sempre escolhendo tomando as mesmas decisões, né? Independente se aquela decisão é a melhor para aquele momento. Podem ter dificuldade de delegar tarefas. Olha que interessante. Se eu acho que as outras pessoas não vão fazer o trabalho da mesma forma que eu, ou que vão fazer um trabalho pior, eu não vou pedir aquela pessoa para fazer aquele trabalho, porque às vezes meu nome vai naquele trabalho, então ah, eu vou ser uma pessoa pior no mundo se esse trabalho não estiver bem feito. Podem corrigir constantemente o trabalho. Então, eu terminei de fazer esses slides aqui, por exemplo, mas eu fico voltando, fico encontrando algum erro, corrijo aqui, corrijo ali, e aí tem uma dificuldade, por exemplo, de parar, de corrigir as tarefas, né? Por mais que não sejam correções tão necessárias. Podem procrastinar, por exemplo, se ah, eu acho que aquela tarefa é muito difícil e que eu posso falhar, eu posso fracassar, é uma tarefa difícil de fazer, né? Se eu vou ter contato com uma parte de mim que eu não gosto porque ela é imperfeita, eu vou deixar para fazer isso mais para frente, ou melhor, eu vou deixar para fazer aquela tarefa, eu vou deixar para escrever aquele texto, vou deixar para estudar no dia que eu acordar e que eu tiver assim no meu melhor dia possível. E esse dia não chega. E aí a gente vai deixando para a última hora, né? E aí vamos supor, eu tenho uma prova, e aí eu tenho que estudar para essa prova, e eu acho que eu vou falhar nessa prova, vou deixando para a última hora. Aí eu pego, estudo, né? Tiro uma nota ali suficiente para passar, tiro 7 em 10. E aí o que que eu falo para mim? Eu falo assim, eu só não tirei uma nota melhor porque eu não estudei antes, eu estudei de última hora. Se eu tivesse estudado antes, eu teria tirado 10, eu teria ido super bem, né? E ok, eu justifiquei de que eu não sou, não quer dizer que eu sou uma pessoa falha, não quer dizer que eu errei, quer dizer que eu não estudei o suficiente, né? Então isso pode ser uma estratégia que a gente chama de estratégia compensatória, tá? Podem ter dificuldade de procurar ajuda, uma resistência de procurar ajuda, que seja das outras pessoas ou dos serviços de saúde, porque pessoas que procuram ajuda são pessoas que cometem erros ou pessoas que
que estão fragilizadas, né? Os perfeccionistas podem pensar isso e, e se querem se apresentar perfeito para as outras pessoas, eu não vou querer procurar ajuda, né? Podem ter um pensamento dicotômico. O pensamento dicotômico, que a gente chama, é um pensamento 8 ou 80, tudo ou nada, né? Então, por exemplo, se eu não tirar 10 nessa prova, eu seria um fracasso. Se não for dessa forma, vai dar tudo errado. Se não for da forma que eu quero, nem adianta tentar, né? E esse pensamento, ele vê só como se fossem dois caminhos possíveis. Ou faz dessa forma para dar certo, ou faz dessa forma, ou se fizer de outra forma vai dar errado. E desconsidera aquele meio termo ali, né? Desconsidera as coisas que estão no meio do 8 ou 80. Podem ter uma rigidez, como eu não acho que as outras formas de fazer vão estar corretas. Podem ter dificuldade nos relacionamentos. Por exemplo, se eu me apresento sempre perfeito, as outras pessoas não vão a, ter contato com o meu lado falho. E é importante a gente mostrar também que a gente tem fragilidades, né? Ou, por exemplo, se eu espero que as outras pessoas também sejam perfeitas e essas pessoas não são, eu me afasto dessas pessoas, né? Então, ter uma inadequação social em esperar que as outras pessoas sejam perfeitas ou se apresentar apenas como perfeito. Os perfeccionistas, né, podem exigir a avaliação das outras pessoas, então eu peço que as outras pessoas estejam sempre me avaliando ou peço para as pessoas avaliarem meu trabalho para eu ver se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo certo, se as outras pessoas estão gostando do meu trabalho ou não. Outra coisa importante, tem um processo que a gente chama de personificação, que é o seguinte: ah, o meu trabalho é entendido como uma parte de mim, ou seja, eu sou o meu trabalho. Se meu trabalho está ruim, eu sou uma pessoa pior. Então, aquele trabalho, ele diz sobre a pessoa. O valor pessoal está atrelado ao desempenho. Se eu tenho um desempenho pior, eu sou uma pessoa pior. Se eu cometo um erro, né, eu sou uma pessoa pior. Os perfeccionistas podem preferir bastante regras, porque regras dão pouca margem para o improviso. E as regras, elas às vezes nos dão uma segurança, né, de que as coisas vão acontecer da forma correta ou que não vai acontecer algum erro. Então, pode ter essa preferência por regras no dia a dia. E podem tentar mudar os outros para que se adequem àqueles padrões que ele acha que são corretos, né? E aí essas coisas que eu falei aqui podem dificultar esse processo de relação com as outras pessoas. Se eu tento mudar os outros porque eu não as aceito, se eu acho que uma crítica das outras pessoas, se uma pessoa critica o meu trabalho, ela está me criticando, por exemplo, né? E aí, na psicologia, a gente vê que o perfeccionismo ele está associado a diversas psicopatologias. Então, se uma pessoa está usando, se ela desenvolve uma lente, se ela está usando um óculos perfeccionista, ela tem uma probabilidade de colocar outras lentes também, como a lente da depressão, a lente da ansiedade, da ideação suicida, né? Voltando aqui, se eu tenho todas essas coisas acontecendo comigo, por eu ser perfeccionista, por eu ter um nível médio, elevado de perfeccionismo, eu começo a ver o mundo como mais perigoso, o mundo como é, mais aversivo, e, e aí eu tenho uma probabilidade de colocar outros óculos por cima para ver o mundo, né? Então é como se essa lente do perfeccionismo destacasse as coisas perigosas e aí do mundo e essas coisas vão contribuindo para que a gente desenvolva algumas outras psicopatologias, tá? Até agora eu falei de várias coisas negativas do perfeccionismo, mas será que tem coisas boas no perfeccionismo? Ah, bem, lá no início, quando eu falei da definição do perfeccionismo, eu disse sobre o estabelecimento de padrões de desempenho ter objetivos na vida,
ter metas, ter ah, uma expectativa ou ter uma previsão, um sonho, né? São coisas muito positivas, né? Você ter um objetivo de vida é algo bom. Só que se esse objetivo ele é extremamente elevado, se é um objetivo, um padrão, perdão, um objetivo de vida extremamente elevado, o esforço para alcançar esse objetivo de vida, ele é muito elevado e ele vai desgastar a gente. É como se é, cada esforço que a gente tem que fazer para alcançar esse objetivo fosse um peso e vai ficando nas nossas costas e vai ficando difícil de suportar, porque eu tenho que sustentar uma coisa que é extremamente distante do que eu consigo, né? E então esse esforço muito elevado, ele contribui para uma menor chance da gente alcançar aqueles objetivos, né? É desgastante, ah, e eu posso ficar frustrado por não estar conseguindo alcançar aquele objetivo, né? E aí, com isso, os pesquisadores da área observaram que o perfeccionismo ele se divide em duas dimensões. É como se fossem duas formas do perfeccionismo. As que eu falei agora, que estão muito associadas às psicopatologias, os aspectos mais negativos, ah, é chamado de preocupações perfeccionistas. Essas preocupações perfeccionistas envolvem as críticas que eu falei, aquelas críticas voltadas para si, e uma preocupação em não cometer falhas e erros, tá? Então, essa dimensão do perfeccionismo, ela está muito associada às psicopatologias, enquanto esforços perfeccionistas ainda é um pouco confuso para os pesquisadores, porque está associado a alguns desfechos positivos, né? Ah, Mas escorregar meu telefone. mas também está associado a alguns desfechos negativos, tá? Por exemplo, ter motivação e se esforçar para alcançar objetivos pode trazer resultados positivos. Eu me esforçar para me sair bem em uma prova, eu me esforçar para conseguir um cargo em alguma empresa, pode ser algo positivo, mas pode trazer alguns aspectos negativos também, né? Algumas regras que aparecem entre os perfeccionistas, essas são algumas regras comuns. Eu devo fazer as coisas certas da primeira vez, caso contrário, serei considerado um fracasso. Nada de bom vem de cometer erros. Se eu não posso fazer algo perfeitamente, não faz sentido nem tentar. Então, se eu vou falhar, para que que eu vou tentar? Para que que eu vou me esforçar para conseguir, né? E aí pode abandonar a tarefa antes mesmo de ter tentado. Eu devo fazer tudo bem, não apenas as coisas que eu sei que sou bom. Então, sei lá, eu não sei dançar, mas eu tenho que dançar bem, ah, independente se eu sou bom nisso ou não. Se eu cometer algum erro, não serei amado pelos meus amigos e familiares, as pessoas próximas podem deixar de gostar de mim por eu cometer algum erro. Mesmo quando eu me saio, que eu não, mesmo quando eu me saio bem, sinto que falhei, porque sempre há algo mais que eu poderia fazer. Então, mesmo quando eu me saio bem numa prova, eu posso pensar, essa prova estava muito fácil, todo mundo se saiu bem, não foi um mérito meu, né? E o que que a gente pode fazer, né, diante de todas essas coisas negativas do perfeccionismo? A primeira coisa que é recomendado é a autocompaixão, que é um conceito bem legal da psicologia e que é bastante complexo. A autocompaixão, ela envolve a gente ser gentil e compreensivo diante de uma situação de sofrimento e de adversidade. Então, é entender que quando a gente erra, não quer dizer que a gente fracassou. Tá se perguntando se eu estou sendo muito rígido comigo, eu estou me castigando, eu estou sendo muito punitivo comigo. Será que eu não estou aceitando minhas falhas? Será que eu não estou aceitando que eu cometo erros? Porque falhar é uma parte da vida, né? Eu não conheço ninguém e não há uma pessoa no mundo que nunca tenha cometido algum erro, alguma falha.
Autocompaixão é saber que a gente erra, é saber que já erramos, é saber que a gente vai errar em algum momento e que isso é parte da vida, né? E ter autocompaixão é acolher esses momentos que a gente erra e entender que são só mais um momento da vida e que todo mundo passa por isso, né? Eu fiz uma listinha rápida de 9 diquinhas, bem rapidinhas, sobre o que pode ajudar na autocompaixão, tá? A primeira delas é identificar quais são as críticas elevadas. A gente pode fazer uma listinha, anotar em algum lugar, né? O que eu costumo criticar, ou o que eu costumo ouvir de crítica. Pode ser uma crítica voltada para as outras pessoas ou voltadas para mim. Identificar quais que são aqueles pensamentos, o que passa pela nossa cabeça sobre essas críticas, né? Será que eu estou achando que eu sou um fracasso? Será que eu estou achando que eu não vou ser amado pelas outras pessoas? Será que eu sou uma pessoa pior por cometer erros, né? Se a gente sabe que o pensamento perfeccionista ele é rígido, que ele é difícil de mudar, que é uma lente que a gente coloca e que a gente está vendo o mundo daquela forma, a gente pode encorajar o pensamento mais flexível. Eu sei que eu estou sendo muito rígido, eu estou me criticando muito, então vamos tentar encontrar um outro caminho ou uma outra lente que possa nos servir para aquele momento, né? Outra coisa importante, ah, apresentar o nosso erro para as outras pessoas também. É importante a gente mostrar que a gente erra. Se a gente não compartilha isso com as outras pessoas, a gente não sabe que as outras pessoas também passam por isso, né? Então, apresentar os erros para as outras pessoas é importante. Apresentar os erros para as outras pessoas é ver que é mostrar que nós somos humanos e ver que as outras pessoas também erram, né? A gente pode também buscar evidências no mundo que confirmam e que rejeitam nossos pensamentos. Então, eu estou me criticando e por não ter passado num concurso, num vestibular. Será que isso acontece só comigo? Ou será que todo mundo que não passa no vestibular é uma pessoa pior, uma pessoa burra, por exemplo? É importante a gente se expor como observador de si. Então, que tal a gente começar a olhar para a gente, ver quais padrões, quais são as lentes que a gente usa no dia a dia? E essas lentes, elas são aquelas tanto positivas que nos ajudam, quanto negativas que podem nos atrapalhar, tá? E aí a gente olhar para aquelas lentes que são nossos pontos fortes também e fortalecer aquelas lentes que são nossos pontos fortes e também aquelas que não nos ajudam tanto, tentando torná-las um pouco mais nossos aliados, né? ah, não vale ter autocompaixão, né, só voltada para si, e não ter voltado para as outras pessoas, né? A gente entende que é, a gente tem que exercitar a nossa compaixão voltado para as outras pessoas. Então, se eu ah, não me critico, mas critico muito as outras pessoas, é difícil a gente ter um trabalho de não se criticar também, né? Se a crítica é um elemento presente na nossa vida. E, por fim, entender que a autocompaixão, a nossa autocompaixão, ela não pode ser negociada de forma alguma. E que isso tem que ser, talvez, uma das nossas primeiras regras da vida. Se tem algum ambiente que nos incomoda, se tem alguma coisa que nos incomoda a ponto de causar um forte incômodo, é necessária alguma mudança. E aí a gente tem que se comprometer com essa mudança, tá? Não aceitar nada menos do que isso. A, Além disso, é importante a gente manter um autocuidado, se engajar em atividades de lazer, atividades que são prazerosas. É muito comum que os perfeccionistas, por exemplo, na faculdade, comecem a largar atividades de lazer para fazer coisas da faculdade. Então, vai ficar estudando até muito tarde, ou vai ficar trabalhando até muito tarde, e abandonem as outras atividades.
né? Então, quando a gente planeja nossas rotinas, se a gente não tiver atividades de lazer, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de ah, sintomas psicopatológicos, tá? Outra coisa importante, reconhecer as nossas vitórias, mesmo quando a gente comete um erro, pode ter aspectos que são positivos daquela experiência, mesmo que a gente não tirou a melhor nota ou que a gente não alcançou um resultado esperado, a gente alcançou algum lugar, a gente pode ter alcançado algum lugar, né? E é importante que a gente mostre gratidão por isso, né? Se, por exemplo, eu me esforcei muito e não consegui dessa vez, pelo menos eu já caminhei um pouco mais perto do meu objetivo do que aquela pessoa ou daquele momento que eu não estava me esforçando. E é importante que a gente se dê recompensas pelas nossas vitórias. Então, mesmo que eu fiquei em terceiro lugar ou que eu não consegui o primeiro lugar, né, foi uma vitória, é uma vitória. Entre no comentário, entre os atletas é comum que se ouça que o segundo lugar no esporte é o primeiro perdedor, né? Olha que é, coisa difícil e complicada de se ouvir, né? A gente pode treinar nossos erros também, então deixar alguns erros passarem despercebidos, um erro de português em um trabalho, é, um erro num slide, né? Isso ajuda a gente a ver que os erros eles não são tão prejudiciais na nossa vida e que tá tudo bem a gente cometer erros, né? Então, é óbvio que a gente escolhe alguns erros que de fato não são tão danosos, né? Que as outras pessoas não vão nos julgar ou julgar tão mal por cometer esses erros. E isso ajuda a gente a se habituar ao estresse dessa experiência de cometer erros. Então, da próxima vez que eu cometer um erro que eu considerar que é um erro um pouco mais grave, eu vou ver que eu não vou passar por esse erro com tanto estresse, né? Ah, eu já estou acabando. É, uma dica para organização. Os perfeccionistas podem ter dificuldade de se organizar e procrastinar, ou podem ter dificuldades de estabelecer metas mais realistas, né? Uma coisa que ajuda a estabelecer metas mais realistas é ver como que as outras pessoas têm se organizado, é dividir uma meta maior em metas menores. Então, eu quero fazer um bom vestibular, eu quero conseguir um bom emprego. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a preparar meu currículo, eu tenho que começar estudando é, algumas matérias, quais matérias que são, vamos dividir em metas menores. Eu consigo estudar tal conteúdo hoje, né? E essa divisão das metas pequenas, né? A gente pode começar pelas que são prioridade, que a gente elege como prioridade, e aqui a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está colocando prioridade naquilo que não é prioridade, tarefas que são menores, né? A gente pode priorizar por importância, relevância na nossa vida ou ah, por nível de dificuldade. Às vezes, uma tarefa que é muito complexa, né, a gente pode começar por aquelas que são mais simples, até conseguir alcançar aquela que é mais complexa, né? É importante a gente se expor a situações que geram medo. Então, se eu tenho medo de estudar algum conteúdo porque eu acho que eu vou fracassar, a tendência natural que a gente tem é que a gente evite aquele conteúdo, né? Eu tenho que escrever um texto, isso é muito comum na faculdade, eu tenho que escrever um texto, a minha dissertação ou o meu TCC, e isso é muito difícil. E aí, o que que eu vou fazer? Eu nem vou ligar meu computador. E o recomendado é que a gente se exponha a essa situação. Que seja só ligar o computador, escrever uma linha, fecha o computador, né? A gente tem que se expor a essa situação. Criar rotinas também de estudo e de lazer. Nessa pandemia a gente tem tido dificuldade de criar principalmente rotinas de estudo, né? Mas é importante que a gente tenha mais ou menos um planejamento de horário para começar, para terminar, e que a gente tire tempo para lazer e que a gente evite alguns estímulos distratores. O celular, por exemplo, no computador, às vezes dificultar o acesso a alguns sites ou colocar o celular longe do nosso ambiente de estudo, né?
E, por fim, uma última mensagem sobre o perfeccionismo e a pandemia. Como eu disse, né, os perfeccionistas, além de perfeccionista, vê o mundo de uma forma diferente. E os perfeccionistas podem, né, nesse momento, estar tentando encontrar um controle sobre a situação pandêmica. E a gente não tem controle sobre o que está acontecendo e a gente pode, por exemplo, se apegar muito às notícias, pode estar sempre procurando novas notícias sobre o que está sendo a pandemia, ou o que está rolando, né? Pode se envolver em comportamentos que a gente chama de ritualísticos. Então, eu vou sempre lavar minha mão 80 vezes, mesmo sem necessidade, só para sentir um alívio de que agora eu tô com a mão limpa, né? E essa situação da gente estar tentando buscar controle, a outra coisa também que é bem comum que a gente pode estar vivenciando é sentir que nós estamos perdendo tempo. Ah, por exemplo, eu tô ficando para trás porque eu não tô conseguindo estudar igual as outras pessoas. Tá todo mundo estudando muito e eu tô ficando para trás. Tá todo mundo conseguindo fazer mil coisas nessa pandemia e eu não tô conseguindo, né? Então, o perfeccionista pode ter essa sensação de que tá ficando para trás e começa a se engajar muito em estudar ou acha que não vai dar conta de estudar igual as outras pessoas e evita essa situação, né? O que eu acho que é mais importante é a gente entender que todo mundo está sendo afetado pela pandemia e que esse é um momento ideal para a gente rever alguns valores, para a gente rever as nossas expectativas com relação ao desempenho, com relação ao trabalho ou a um curso superior. Então, eu acho que o mais importante disso é a gente tentar encontrar outras coisas que são prazerosas, outros valores que também são importantes para a gente nesse momento, tá? Por fim, eu quero deixar algumas possibilidades de, se vocês estiverem passando por algum momento difícil ou queiram fazer algum acompanhamento psicológico, tá? Ah, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. No site deles tem todas as informações, é gratuito, tá? O CVV é bastante conhecido para apoio a pessoas que têm alguma crise, alguma ideação suicida, mas eles atendem a diversas outras situações, tá? E é gratuito. Nós temos também, no Departamento de Psicologia da UFMG, um atendimento que é a preço social ou gratuito no site ah, do departamento, tem as informações, só vocês procurarem ah, Sistema de Psicologia Aplicada, tá? Lá tem todas as informações, os acompanhamentos são feitos por alunos sob supervisão dos professores, e é bem comum que as universidades tenham algum atendimento psicológico para a comunidade, só que isso não é tão divulgado, né? Inclusive, no departamento de psicologia lá da UFMG, tem grupos de orientação profissional, para quem estiver no terceiro ano, quiserem procurar, tá? É só ligar para lá e ver. Às vezes tem algumas filas de espera, podem ter, pode não ter um atendimento imediato, né? E os PSFs, eles oferecem também serviços de atendimento psicoterapêutico, tá? Não precisa de encaminhamento, é só chegar lá e marcar. E tem muitas clínicas em Belo Horizonte que também oferecem atendimentos, por exemplo, a preço social ou que são abertos a toda a comunidade, tá? Agora eu vou abrir para a gente conversar. Antes eu vou deixar também aqui nossos contatos, tá? Do laboratório que eu faço parte, da TC Minas. Se vocês estiverem procurando alguma indicação também de terapeutas, no site da TC Minas tem algumas indicações. Se quiserem mais materiais sobre perfeccionismo, a gente tem aqui, tá? E eu também me disponibilizo para qualquer dúvida ou qualquer contato que vocês queiram, tá bem? É isso e muito obrigado por me ouvirem.